Eu sou Miriam Nery e a partir de agora você acompanha o meu, o seu, o nosso Sei Pensar a Bahia. Direta ou indiretamente, a Covid-19 continua sendo o maior risco para a continuidade da recuperação global, como faz entender o Panorama Econômico Mundial, divulgado pelo Fundo Monetário Internacional, FMI. As perspectivas são boas, com crescimento global de 5,9% este ano e 4,9% em 2022. Mas o balanço de riscos está mais para desapontador do que para surpresas positivas, do lado da expansão. No caso do Brasil, o FMI projeta avanço do Produto Interno Bruto, o PIB, de 1,5% no ano de 2022. O mais baixo de todas as economias relevantes do relatório. O risco do surgimento de novas variantes mais contagiosas da Covid-19 continua alto porque ainda que as nações desenvolvidas e algumas emergentes tenham conseguido sucesso na vacinação em massa, a maioria dos demais países segue sem imunizar parcelas substanciais da população. Mais da metade do mundo, 35% da população global não está a caminho dos 40% da vacinação ao fim de 2022, registra o relatório. A indústria recuou pelo segundo mês consecutivo nos Estados Unidos. A produção industrial registrou queda de 1,3% em setembro, em relação ao mês anterior, conforme divulgado dia 18/10 pelo Federal Reserve. O resultado frustrou a expectativa de analistas que previam alta mensal de 0,2%. O Federal Reserve também revisou para baixo o resultado da produção industrial de agosto ante julho, de alta de 0,4% para redução de 0,1%. Na China, a desaceleração da atividade econômica do terceiro trimestre refletiu corte de energia, gargalo na cadeia produtiva e arrefecimento do setor imobiliário. Sempre na comparação interanual, o PIB chinês desacelerou de uma alta de 7,9% no segundo trimestre para outra de 4,9% no terceiro trimestre, abaixo da mediana das projeções do mercado, que apontava crescimento de 5%. Os investimentos em ativos fixos passaram de uma alta de 8,9% em agosto para outra de 7,3% em setembro, frustrando as expectativas. Esses resultados impõem viés de baixa para o crescimento chinês deste e do próximo ano, visto que a política econômica não deve ser significativamente alterada no curto prazo e os vetores de baixa seguirão presentes. Lançamentos e vendas de imóveis continuarão enfraquecendo e cortes de energia mantêm produção industrial restrita. As perspectivas para a economia mundial estão, portanto, mais sombrias, com uma série de dados da Europa e da Ásia sugerindo que o crescimento foi mais fraco no terceiro trimestre, afetando pelos problemas com cadeias de suprimentos globais, forte aceleração da inflação e impacto da variante Delta da Covid-19, altamente contagiosa. Da Suécia ao Reino Unido e da Alemanha ao Japão. Portos congestionados e gargalos no fluxo mundial de matérias-primas e componentes abalaram os fabricantes, interrompendo a produção das fábricas e levando as empresas a alertarem seus clientes que terão de esperar por produtos de que precisam com urgência. A economia da China também deve desacelerar no terceiro trimestre, quando foi atingido por surtos esporádicos de Covid-19. A falta generalizada de energia, assim como pelo esfriamento do mercado imobiliário. A expectativa é que a economia da China cresça 5,1% no terceiro trimestre, em relação a um ano atrás. O país registrou um crescimento de 7,9% no segundo trimestre.
E agora no nosso quadro Estudos em Foco, o assunto é câncer de mama. E quem traz um panorama sobre esse tema tão importante é o economista da SEI, Jadson Santana. Hoje, estamos aqui para apresentar um tema de grande relevância na saúde das mulheres, o câncer de mama. A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a SEI, apresenta hoje um dashboard com dados sobre o câncer de mama na Bahia. No Brasil, o mês de outubro é referência para importantes datas festivas, como o Dia das Crianças e o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Durante este mês, também é realizada uma campanha em nível nacional para compartilhar informações e promover a conscientização sobre o impacto do câncer de mama na vida das mulheres e a necessidade de diagnóstico precoce, o Outubro Rosa. E entre as ações realizadas durante o Outubro Rosa constam os exames de mamografia. Entre todos os tipos de neoplasias malignas, o câncer de mama é um dos mais temidos pelas mulheres devido à alta incidência e os seus efeitos psicológicos. A neoplasia de mama era a terceira principal causa de mortes de mulheres na Bahia, atrás apenas das causas relacionadas à Covid-19 e aos problemas cardiovasculares. Em 2020, na Bahia, foram 1.031 óbitos, o que equivalia a 16,2% do total de neoplasias, ou 13,3 mulheres que morreram de câncer de mama a cada 100 mil baianas. Comparando essa última taxa com a de outros estados, a gente verifica que a Bahia era o 16º entre todas as unidades da federação. Isso é reflexo, sobretudo, da incidência reduzida no interior do estado, já que em Salvador, a incidência de óbitos por câncer de mama era de 20,4 a cada 100 mil soteropolitanas. Entre 2012 e 2020, houve um crescimento de 4,3% médio anual no número de mortes por complicações do câncer de mama na Bahia. Quando analisado o perfil da vítima, a gente observa que a idade acima de 50 anos é um dos principais fatores de risco. Em 2020, no estado da Bahia, em torno de 72% das vítimas fatais de câncer de mama tinham mais de 50 anos. Contudo, a gente também observou que houve um aumento de participação e um aumento da incidência na população feminina mais idosa, ou seja, aquela com mais de 80 anos de idade. Embora grande parte dos fatores de risco para a ocorrência do câncer de mama seja conhecida, a incidência de novos casos de óbitos para este tipo de neoplasia é crescente na Bahia. Nesse sentido, a mamografia assume um papel imprescindível para a identificação desses novos casos de mama. No estado da Bahia, foram realizados 161,7 mil exames de mamografia no SUS em 2020. Entre 2014 e 2020, somou-se 1,1 milhão de mamografias realizadas pelo Sistema Único de Saúde. Isso significa dizer que a cada ano, em média, foram 162,3 mil mamografias. Esses dados, eles registram um movimento ascendente, o que indica uma ampliação da oferta desse serviço público essencial para a população feminina adulta. Além desse dashboard que nós apresentamos aqui, você também tem acesso a um texto para discussão que apresenta o tema de maneira mais ampla. Para ter acesso a esses dois materiais, basta você acessar www.sei.ba.gov.br. Obrigada, Jadson Santana, pela presença aqui em nosso estúdio. Não saia daí, o nosso programa Sem Pensar a Bahia volta já já. Estamos de volta e agora eu trago para você os destaques da economia aqui no país.
Indicadores correntes apresentam sinais mistos para a atividade econômica no terceiro trimestre. Divulgado no último dia 15/10, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central recuou 0,15% na passagem de julho para agosto, conforme o esperado. Na comparação interanual, o resultado equivale a uma alta de 4,7%. O Banco Central não divulga as aberturas do indicador, mas o comércio varejista e a indústria contribuíram negativamente para o resultado, refletindo a migração do consumo de bens para serviços e a falta de insumos em alguns segmentos industriais. Dessa forma, a atividade no terceiro trimestre está em ritmo ligeiramente mais fraco do que o esperado, mas ainda em expansão comparado ao trimestre anterior, sustentando o crescimento de 5,2% para o PIB deste ano. Vários motores importantes da recuperação cíclica da economia estão perdendo força, depois de um crescimento que, por algum tempo, acreditou-se que poderia passar de 5% neste ano. Caminhamos para uma taxa de expansão menor do que 2% no ano que vem. Nesse ritmo, a economia volta a convergir para a sua velha tendência de expansão de longo prazo, sempre constrangida pelo limitado PIB potencial. Depois de aprovar algumas reformas importantes, como a trabalhista e a previdenciária, o Brasil precisa recuperar o foco em uma agenda ambiciosa e consistente o suficiente para ampliar os investimentos e a produtividade. A atividade econômica registrou em agosto um recuo de 1% em relação ao mês anterior e alta de 0,7% no trimestre móvel, encerrado no 8º mês do ano, se comparado ao período concluído em maio. Foi o que apontou a análise desacionalizada do monitor divulgada dia 19/10 pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Já na comparação interanual, a economia avançou 4,4% em agosto e 6,7% no trimestre móvel terminado no mesmo mês. Em termos monetários, a estimativa é de que, no acumulado do ano até agosto de 2021, em valores correntes, o PIB, a soma dos bens e dos serviços produzidos no país, ficou em 5,680 trilhões de reais. O governo propôs furar o teto de gastos e criou um forte tumulto no mercado, ao promover mudanças de última hora no valor e na fonte de receitas do Auxílio Brasil, programa social que o presidente pretende lançar para substituir o Bolsa Família e dar uma marca social à sua gestão. O mercado reagiu mal à ideia. Agora vamos ao quadro Aprendendo com a SEI. E o assunto de hoje é a taxa básica de juros, a Selic. E o nosso convidado de hoje para falar sobre esse tema é o coordenador de estatísticas da SEI, Urandir Paiva. Olá pessoal, hoje vamos aprender um pouco sobre a taxa básica de juros Selic, um dos temas mais debatidos na atualidade em economia. A Selic ela teve origem em 1979, com o intuito de dar maior transparência à negociação de títulos públicos realizada pelo Tesouro Nacional. O nome Selic vem da sigla Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Tal sistema é uma infraestrutura do mercado financeiro administrada pelo Banco Central. E o que é a Selic? É a taxa básica de juros da economia, é o instrumento de política monetária utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros de empréstimo, das aplicações financeiras e dos financiamentos. A Selic é usada pelo Banco Central como uma ferramenta para tentar controlar a inflação. O objetivo da Selic são dois: é assegurar a estabilidade da economia e evitar descontrole de preços, como os que o país já viveu em décadas passadas, que causa a perda de poder de compra da moeda. Além disso, a taxa Selic remunera os títulos públicos, que financiam a economia brasileira. A economia brasileira se financia por impostos ou por emissão de títulos públicos. Nesse sentido, quando a inflação está acima da meta,
o governo aumenta os juros, inibindo o consumo e freando o crescimento econômico. Quando a inflação está abaixo da meta, o governo reduz a Selic e estimula o consumo e, por consequência, os investimentos. Por isso, quanto maior a taxa de juros, menor tem que ser o crescimento econômico. Espero ter ajudado vocês a compreender melhor o significado da taxa de juros Selic para a economia. Obrigada, Aurandi Paiva. Um forte abraço. Agora vamos dar um giro pelo interior. E no Giro pelo Interior dessa semana eu trago para você a 10ª edição do Geopública 2021. O tema deste ano foi Governança de Dados. Foram 3 dias de evento promovido pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, em parceria com diversos órgãos e universidades, além de palestrantes de outros países. Nesta 10ª edição da Geopública 2021, a professora da Universidade Federal do Paraná, Silvana Camboim, abriu o ciclo de palestras com o tema Governança de Dados e falou sobre os desafios do cenário atual. A questão é isso, a sociedade espera que o dado seja aberto, acurado, atualizado e compreensível, né? Então, o desafio é justamente gerar esses serviços, reconhecer os usuários como produtores, então não existe mais o monopólio da informação espacial na mão, né, de alguns produtores tradicionais, apesar de, claro, a gente tem informações oficiais que têm uma, né, vamos imaginar um limite municipal, ou até uma questão, né, isso aí existe um selo oficial, digamos assim, por trás desses dados, não, isso, claro que ainda existe. Né? Mas o cenário hoje é muito menos rígido do que já foi há tempos atrás. Né? Durante o evento, a professora chamou a atenção para a principal vertente no contexto de governança. A visão da governança das ideias como uma visão de política pública, né? Onde você precisa ter a estrutura para tomar as decisões necessárias a respeito das coisas que precisam ser decididas, digamos, um padrão, né? Entre os questionamentos levantados pelos participantes após a apresentação, estava a possibilidade do uso da geotecnologia pelos setores públicos e o quanto estamos atrasados em comparação ao mercado privado. Todos os órgãos públicos têm problemas semelhantes, e se a gente conseguir trocar um com o outro, a gente pode desenvolver coisas que não sejam necessariamente passar por projetos que têm um investimento gigante. Fabiola Andrade foi a mediadora dessa primeira mesa do ciclo de palestras. Ela aproveitou a ocasião para questionar sobre a ética no cenário de fake news, principalmente nesse período de isolamento social. Então, eu acho assim, é uma coisa que é pouco discutida, mas no meu ponto de vista, eu acho assim, a coisa que mais ajuda isso a melhora é a transparência e a abertura. Porque a partir do momento que a gente tem muita coisa aberta, uma pessoa consegue checar a coisa da outra. É muito interessante a história da inteligência coletiva, que é, para mim, a própria coisa do OpenStreetMap. Porque no OpenStreetMap, qualquer pessoa pode ir lá e colocar qualquer coisa. Né? Tá, coloquei qualquer coisa. Mas existe toda uma comunidade de gente que vai, olha numa imagem, olha no outro, um olha o trabalho do outro, assim vai. Como as coisas estão todas ali abertas, você logo percebe uma coisa que não está batendo. Agora vamos saber como anda a economia aqui em nosso estado. A Bahia lidera o ranking dos 5 principais estados na geração acumulada de energia solar e eólica entre janeiro e agosto de 2021. Juntas, as fontes renováveis deverão investir cerca de 37 bilhões de reais em municípios baianos nos próximos anos, além de 25,7 bilhões de reais já injetados no estado para a criação de parques eólicos e solares. De acordo com os resultados da pesquisa mensal de serviços realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, o volume de serviços no estado avançou em agosto na comparação com julho de 2021, em 1,7% com ajuste sazonal, recuperando parte da perda acumulada entre junho, com menos 0,3% e julho, com menos 0,7%.
É importante destacar que o mês de agosto do ano corrente foi marcado pela retomada das atividades econômicas, que foram contidas nos meses anteriores, contribuindo para a aceleração do setor em relação a julho. Ainda em relação aos resultados da pesquisa mensal de serviços, as atividades do setor de serviços ligadas ao turismo cresceram 1,4% em agosto, frente ao mês anterior, com ajuste sazonal. Foi a quarta alta consecutiva para o indicador. No confronto com o mesmo mês do ano anterior, o segmento teve o maior aumento do país no índice, com 151,2% em agosto de 2020. O país vivia o começo da retomada de atividades após a primeira onda da Covid-19, que foi mais lenta no turismo. Em agosto de 2021, o índice de atividades turísticas no Brasil cresceu 4,6% frente ao mês anterior, quarta taxa positiva consecutiva, período em que acumulou um ganho de 49,1%. Contudo, o segmento de turismo ainda está com 20,8% abaixo do patamar de fevereiro de 2020. A morte de 2 trabalhadores em um garimpo clandestino na localidade de Socotó, em Campo Formoso, na região norte da Bahia, acendeu um alerta para a prática da mineração ilegal no estado. A fatalidade retrata a precarização e avanço da atividade em todo o país. A prática, que é legalizada no Brasil, acontece em diversos casos de forma irregular, prejudicando a população, o meio ambiente e o desenvolvimento do estado. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, lançou no dia 19/10, em Juazeiro, aqui na Bahia, a licitação para elaboração de estudos ambientais e projeto básico para a construção do Canal do Sertão Baiano. A obra vai beneficiar 1,2 milhão de pessoas em 44 cidades do interior da Bahia. O governador Rui Costa embarcou no dia 15/10 em uma viagem internacional pela Ásia e Europa, com o objetivo de buscar investimentos para a Bahia. De acordo com a assessoria do governo, estão planejadas diversas reuniões com empresários e autoridades locais em cidades distribuídas em 4 países e 2 continentes. Além de apresentar oportunidades de investimento, o governador vai reforçar laços com multinacionais que já investem na Bahia. O Sei Pensar a Bahia vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. E não esqueça, foi um prazer estar com você. Um forte abraço.